Isso é muito importante na hora de fazer um procedimento estético, né, Michelle? Muito. Porque assim, qual a resposta que você espera daquele procedimento num organismo inflamado? Ah, mas aí eu tenho dois tipos de paciente. Então eu tenho o paciente A e o paciente B. Aí eu realizo vamos supor, um microfocado num paciente saudável, hormônio em dia, suplementação em dia. Ok, resultado maravilhoso. Vou fazer um procedimento ultrassom microfocado em um paciente inflamado, que não pratica atividade física, que não faz a ingestão de água, que fuma. Então, aonde vai ser a resposta mais efetiva? Com certeza. Mas isso é nítido. E eu tenho um exemplo até recente de duas irmãs. Elas têm 4 ou 5 anos de diferença. A mais velha, que é mais saudável, teve um baita resultado. E a irmã, que é mais nova, que gosta de fumar e que tem um estilo de vida um pouco mais, assim, tranquilo, né? Não tão... Ela teve menos... As duas tiveram resposta, mas a mais nova não teve tanta resposta quanto a mais velha. E isso não é só uma questão de fatoridade. Não, você vê, entende? Ó, a mais nova que tem um estilo de vida... E a gente tá falando da mesma genética. As duas são filhas do mesmo pai e da mesma mãe. Ou seja... Então, se a gente pensa na questão genética, fator intrínseco, agora tem a questão estilo de vida. A mais velha se cuida. Muito. Ela faz yoga, ela faz spinning todo santo dia, 7 dias da semana. Caraca, que energia. E antes dela, e assim, o spinning tá já nos últimos 6 anos. Antes, ela fazia aquele treino que chama Insanity, que é pesadaço. Nossa. Então, olha a diferença. Sim. Né? Então, é uma pessoa que, tipo, há anos não come açúcar, controla muito a questão da quantidade de sal dos alimentos, procura realmente uma alimentação mais saudável, faz esporte, enfim. A irmã não, a irmã tá numa pegada mais... tá numa pegada ainda... Gente, e ficou muito nítido, assim, sabe? E isso é fato, isso que você falou é fato. Então... Quando a gente está fazendo uma consulta, é lógico que o paciente pede para mostrar. A gente tem lá um banco de imagens. Olha, essa paciente chegou assim, depois de tanto tempo ficou assim. Aqui eu fiz esse procedimento, esse. Mas eu deixo muito claro também que, da mesma forma que os procedimentos têm que ser feitos sob medida, cada pessoa tem uma resposta. Não é uma matemática onde você soma 2 mais 2 igual a 4. Né? Nós trabalhamos numa área de fim e não de meio. Então, é muito claro, é importante a gente deixar sempre muito claro as expectativas que podem ser criadas. As expectativas do paciente. Quantas sessões que eu vou para chegar nesse resultado? Exatamente. Então, assim, é muito importante na consulta avaliativa, tanto que, assim, muita gente, eu tenho certeza, tá, que me criticam. Mas eu posso marcar de fazer a consulta e já fazer? Não. O paciente sai do meu consultório, ele tem que pensar, ele tem que refletir absolutamente tudo que eu falei. Inclusive as coisas negativas. Sim. Né? Os cuidados, os riscos. Eu falo e eu deixo muito claro. O paciente, eu falo, pareço a Super Nani, né? Que o paciente sai cheio de folhas, assim, você vai estudar isso. E se você estiver totalmente de acordo, você vai mandar a mensagem e agendar o procedimento. É porque fazer tratamento estético é uma decisão. É. Não é só financeiro. Olha, e às vezes, mas eu sou de fora, eu estou vindo para São Paulo. Vai ter que voltar para fazer o procedimento. Consulta é consulta, procedimento é procedimento. Já que a gente falou em consulta é consulta, Heitor, a gente deve cobrar consulta, Heitor? Na minha opinião, sim. Porque, para a gente poder consultar um paciente, a gente teve que estudar. É um serviço, não é? Claro, com certeza. Muito bem. E aí, quando o paciente manda para você uma mensagem assim, o valor da consulta é descontado do procedimento, o que você responde, Heitor? Eu respondo que não. Então vai, dá essa resposta. Porque eu não sei ser fofa. Você sabe, eu não sei ser fofa. Olha, infelizmente, a consulta é um momento onde a gente vai entender o seu caso. O profissional ele vai ficar 1 hora com você, vai fazer exames clínicos, ou mais, né? 1 hora ou mais, exames clínicos, ficha de anamnese, entender o teu caso, vai fazer um exame físico ali em você. Então, exame clínico, exame físico, por exemplo, vamos supor, você vai passar por uma lâmpada de UD, o paciente vai deitar na maca, bioimpedância.
você vai tocar na pele, você vai sentir, vai fazer o estudo, análise, para poder, né? No seu caso lupa. ali, que você vai fazer toda a marcação, aonde tem o ponto que você vai aplicar, já vai pensar, você já vai planejar. O profissional é assim, quando o paciente ele entra na sala, você já está analisando o paciente do momento que verdade. ele pisou o primeiro pé na olhar clínica. De raio-x nós temos. Já né? é aquele olhar Scanning, assim. É o scanner, Michele. Dali, do momento que o paciente chega na clínica, eu já começo a pensar o que eu vou fazer. Eu sou assim, acredito que você tenha essa pegada também. Eu, em qualquer lugar, eu tô analisando as pessoas, às vezes não é nem paciente, a gente tá num restaurante... O Thiago chamou a minha atenção. Escuta, o que você tá olhando? Eu falei, nossa, se a gente puxasse ali, fizesse assim, fazer um laser. Eu fico avaliando. Olha, você acha? Eu fora de casa, eu respiro. Casal da estética, não tem Aí jeito. ele fala, não, eu não colocaria, mas eu faria. Falar, não, Thiago, se a gente põe no... Você acredita, Heitor? A gente no restaurante, que é o momento que a gente tem para descontrair. Eu fico fazendo avaliação no povo das mesas do lado. Quem aí se identifica? Comenta aí, galera, se vocês bota fazem aí, isso. porque tem muita gente, viu, Heitor? Não é só eu, não. A gente sai do consultório, mas o consultório não sai da gente. Eu identifico muito melasma, cicatriz de acne e muita ruga. Eu sempre falo, puxa, como é que vai fazer? Quando eu vejo pessoa assim, tá assim, um corpo deformado, eu falo, cara, por que chegou nesse ponto, né? Esses dias eu gravei um vídeo falando sobre métodos milagrosos de emagrecimento. Falando que não existe. Né, mas não existe mesmo, gente. Se você existe. descobrir, você fala pra mim, porque nós vamos ficar ricos. A gente vai vender. O que existe é esse conjunto de hábitos, né? E eu falei, uma das coisas que eu aprendi durante a minha vida, eu sempre gostei, mas eu sempre fui idas e vindas. Hoje em dia eu tô bem firme, porque tem me ajudado muito. Em questão de disciplina, em questão de melhora de qualidade de vida, que é a musculação. Eu aprendi isso durante a faculdade de fisioterapia e principalmente quando eu tive estágios com idosos. Porque quando você chega numa idade a partir dos 60, 70 anos de idade, principalmente 70 anos de idade, a sua perda de musculatura é gigante, é o efeito de imensa, catabolismo, exatamente. Né? Então, a musculação, além de prevenir doenças cardiovasculares, ela vai melhorar a sua condição cinético-funcional. Para você levantar, para você entrar dentro do carro. E a grande maioria dos idosos que não praticam e que chegam nessa idade e começam a ter esse déficit, eles ficam mais depressivos. Vulneráveis, Por né? quê? Depende do filho, e aí vai acamando, aí não tem firmeza, vai tomar banho, Heitor, cai. eu vou dar um exemplo, já que a gente entrou nesse assunto, olha, vou falar agora da importância da suplementação, tá? Lógico, eu tenho um histórico de atividade física. Eu comecei balé clássico, eu era pequenininha, eu tinha 2, 3 anos de idade. E eu fiz muitos anos, e não só isso, como outros, sempre fiz atividade física. Então, a minha memória muscular é muito boa. Só que eu também devo isso à suplementação. Olha que coisa interessante. Você falou memória muscular. Mas é mesmo. E olha que coisa interessante, né? Então, assim, eu tenho uma ficha na minha clínica. Então, assim, 2018, 2017 e 2018, eu tava com 11, 12% de gordura, porque eu tava numa pegada de malhar, tava correndo, fazendo muita... Tava mesmo, não sei se você lembra. Tinha aqueles aparelhinhos lá. Eu tenho, tem, Compex, né? eu tenho lindo, tem em casa, querido, tem em casa, mas tem Onix também, tem um monte de coisa, corrente alta, eu sempre gostei. Mas, independentemente das tecnologias, eu sempre fiz muito exercício. E ali, de 2017, 2018, eu tava na pegada de ficar bem seca mesmo, magra, muito magra. Mas magra de gordura, porque eu tinha uma massa muscular bonitinha ali. Então, o meu peso, ele tava 45, 46 quilos, mas 38, 37 era massa magra. Legal. Hoje, vamos lá. Lógico, eu aumentei, eu tô com 8 quilos mais, tô oscilando ali entre 53, 54, já bati 55, né? E o que é engraçado, meu percentual de gordura subiu, tá lá em 20, 21, 22, fica oscilando. Só que a massa magra continua igual. Eu não malho igual eu fazia antes. Eu não tenho a mesma disciplina alimentar como antes, porque a gente tem comido muito iFood. Normalmente é carboidrato, 11, meia-noite, que é o horário que a gente chega em casa. O casamento engorda um pouco também, né? Se eu te contar quantos quilos eu engordei depois que eu casei... Pois é, você me entende, né? Só que o que eu acho mais engraçado é que toda vez que eu faço a bioimpedância, o peso da minha massa magra tá igual. Sim. Eu fico oscilando ali, 37, 38, 39 quilos. Não muda.
Então, quando a gente fala da memória muscular, lógico, gente, o que vai fazer construção de massa muscular são exercícios. Hoje, nós temos os recursos de campo eletromagnéticos, Sim. que eu amo. A gente tem um estudo aí que saiu do Onyx, foi comprovado que ele realmente promove a hipertrofia e aumento e tonificação muscular, bioquimicamente. Nós temos também as correntes, Alce, Compex, as correntes russas. Hoje está muito também em auge as academias, né, com os macacões. Isso tudo é muito importante e coadjuvante da construção da musculatura. Mas a suplementação, qual é o segredo para minha massa magra não despencar? Porque perder massa magra é fácil, fazer massa magra é difícil. E para perder é assim. Por que eu estou mantendo? Porque eu nunca deixei de tomar a glutamina, o BCAA. O BCAA ajuda a manter a memória muscular. E quando a gente vai lá para o idoso, como foi a história de vida desse idoso? Observa que os idosos, né, quando batem lá os 60, 65, 70 anos, os que fizeram atividade física, eles têm uma vida de uma qualidade muito maior. Mas assim, infinitamente maior. Né? E lógico, né? A hora que bate os 50 ali, normalmente os médicos começam a entrar com algumas vitaminas, que hoje a gente sabe que isso pode começar com as crianças. Claro. Né? Eu, em 2007, quando eu comecei a suplementar, o Enzo tinha 4 anos. Porque a gente não consegue colocar a quantidade ideal Nos alimentos não tem. O nosso corpo ele não consegue se abastecer através só de uma alimentação, por mais saudável que ela seja. Sim. Então, você vê, o Enzo tinha 4, 5 anos, eu comecei a experimentar ele pequenininho, né? Então, assim, um menino super saudável, né? Nunca adoeceu, enfim. Então, é isso que é muito legal. Eu acho que manter a imunidade sempre em dia é o grande segredo. Porque, fato, eu falo que o corpo fala, a pele, então, fala mais ainda, né? Quando, essa semana, sexta-feira, foi uma amiga nossa da nossa área, tá? Uma colega. Chegou na clínica, gente, o melasma dela estava gritando. Ai, não tomei sol, não fiz nada. Lógico, tá estressada. Mas tá no estresse, O componente vascular Exato. É importantíssimo. É gatilho. É gatilho. Então, eu falei, mas ok, que você... Ela falou, olha, eu tô parecendo um palmite branca, não tomo sol. Mas tá estressada. Mas tá mesmo, no estresse. Teve lançamento. Eu falei, tá estresse. Glica, porque aí acaba recorrendo aos açúcares, né? Sim. Enfim. Então, eu falo assim, por isso que nós somos profissionais de saúde estética, Exato, né? Michele. Então, quando eu falo assim, o paciente, quando ele chega na frente do espelho, ele gosta do que ele vê, seja o corpo, seja a pele, seja o cabelo, enfim. Isso é um sinal de que ele está saudável, de que a saúde dele está boa. Porque não tem estética se não tem saúde. Com certeza. Nós somos promotores de saúde, a gente promove saúde. Né? Quando o paciente chega no consultório para passar na consulta avaliativa, lógico, a gente vai ouvir, entender a dor, qual é a disfunção que ele quer tratar, e a gente tem todos os recursos do mundo. Mas a gente precisa entender, ok, essa é a causa. Aliás, esse é o efeito, né? Essa disfunção é o efeito, e qual é a causa? O que tem que ser tratado? Está dentro do que eu posso abordar? Não, então a gente encaminha para quem é expertise. Né? Vou dar um exemplo, o hirsutismo. Quantos pacientes eu já tratei com hirsutismo? Adiantava ficar fazendo laser? Não. Se não tratar a causa, o efeito eu vou tratar pro resto da vida. Então, assim, lógico, né? A gente tem que alinhar. Então, eu sempre encaminhava para o endócrino para que ele fizesse ali a medição das dosagens, né? Dos hormônios androgênicos para poder entrar com terapia medicamentosa. Né? E aí, entre a própria questão da acne, né? Existem alguns pacientes que, infelizmente, a gente precisa encaminhar para um médico expertise, né? Para entrar aí com as medicações, ou uma tetraciclina, ou o próprio Roacutan, isotretinoína. Então, está completamente fora da nossa abordagem clínica. Lógico, a gente vai acompanhar de outra forma. Enquanto esse paciente estiver utilizando as medicações, a gente vai controlando, né, com recursos terapêuticos, né, principalmente o acompanhamento mensal para uma boa limpeza de pele, os cosméticos de home care e os de uso clínico, a LED terapia. Enfim, nós temos o paciente que faz uso, né, de algumas medicações como essas que eu citei, eles são fotossensíveis, a gente não pode entrar com os lasers, né, nem com luz pulsada,
Mas, enfim, a gente tem um arsenal. Então, é um trabalho de equipe, é aquela coisa integrativa. Integrativa, Né? total. E depois, e dessa forma, a gente evita também aquelas sequelas, aquelas cicatrizes que depois, para tratar de um trabalho, né, Heitor? Pô. Não, mas assim...